Retomando essa questão da linguagem hoje e como ela é usada, né? E até me lembrei, queria fazer uma colocação também com a questão do mercado, agora o colocou. Lá no nosso, vou dar um exemplo nosso aqui no departamento na nossa escola de música, que, bom, nós atendemos os licenciados, os bacharelandos. Eu especificamente fico mais com o pessoal do bacharelado, mas também atendo aos licenciados. E, de um modo geral, a gente vive, isso é natural, a gente vive desde sempre com essa questão também, mas a gente pensa, por um lado, que público que nos chega, né? Normalmente nos cursos de música, que não é diferente, as pessoas já entram tendo se profissionalizado. Vários atuam como professores em escolas, em conservatórios, ou tocam na noite, e por aí em diante. Na medida que estudam, se especializam no repertório que é o programa do curso, né? E que é constituído, em geral, de compositores muito distantes desse mercado, por exemplo. O que acaba se tornando algo normal, cotidiano, ao mesmo tempo em que a gente forma o músico, ou melhor dizendo, talvez especialize o músico em determinado repertório, com as suas técnicas específicas também, ele também vai aprendendo a lidar com esse mercado. De que maneira? Desde já vinculando a sua prática como instrumentista ou cantor, um costume, desde a explanação do que vai tocar, passando por uma elaboração de programas adequados, tudo como estratégia para atuação nos dias de hoje. Ainda assim não é fácil, quando eles atuam ainda nos seus respectivos cargos que já tinham antes até de entrarem na faculdade, eles fazem aquilo que tem que fazer. Aquele tipo de música muitas vezes tem que atender aos gostos, se são alunos particulares que esses nossos alunos têm. Eles vão dançando conforme a música, como se diz. Mas o que é prática é que se vá construindo no decorrer do curso esse hábito de saber ler a situação e saber adequar repertório, arranjos, transcrições, de maneira a compor algum elo entre o que se faz, o que se ouve fora dos muros, em qualquer lugar, e aquilo que ele estuda aqui. Isso não é fácil, e não é da noite para o dia. Eles começam aproveitando mais do que tudo a técnica em si. Se tivesse com violão aqui, até demonstraria o que seria a técnica, a mecânica em si, a questão física e do entendimento do discurso, para poder aplicar naquilo que ele já faz no repertório dele, que não é o que a gente ensina, e aos poucos vai incorporando e sabendo e montando a sua estratégia de profissional para atuar com essa música. Porque, obviamente, que se ele for oferecer algo do tipo, vou começar a tocar a mais pura, brincando, né? A flor, né? De paz, não sei o que, não é todo lugar que vai dar certo, ele não vai ter um segundo convite, ele não vai divulgar essa arte e não vai convencer ninguém. E o profissional de música, que também é professor, é aquele que a gente enxerga como tendo uma missão com a sua linguagem, que é tentar ser uma das luzes desse fim do túnel, para convencer, para trazer e arrebanhar a gente para essa experiência estética. E às vezes não para ser um outro estudante de música, mas para dar saltos na sua maneira de ver o mundo e se tornar aquilo que a gente pode entender
um cidadão de bem, melhor, enfim. Essa é a função da música. A gente pode viver sem arte, mas viver com arte é melhor. Então essa que é a ideia. A ideia é uma formação continuada, muito sutil, para além dessa questão técnica do discurso, de tudo que eu mostrei aqui. Tem todo um jeito, tem que ser muito bem colocado, experienciado por eles, para que eles consigam introduzir. Porque se eles tiverem meia hora em algum evento tocar só esse tipo de coisa, pode ser que agrade, pode ser que não, mas precisa ver e cada um vai achando o seu jeito de constituir. Então, da experiência que eles têm fora, quando entram aqui, eles têm uma experiência técnica, uma experiência musical, disso vai saindo um resultado que, normalmente, para quando ele está saindo para esse mercado, ou para essa falta de mercado, no nosso caso, né? Para essa falta de mercado, ele possa, então, ser aquele profissional que converta, arrebanhe, e também não simplesmente para se vender, ou melhor, não é para a intenção é levar mesmo a música, a educação, de uma certa maneira, levar essa missão adiante. E desse sentido eu participo de eu visito alguns projetos culturais surpreendentes. Em Catalão já são 2 orquestras de mais de 100 violonistas, uma delas já passou realmente em 100, a outra está beirando. Em Franca já soube que tem também, através de alunos já formados há mais tempo, já estão com um grupo grande, projetos sociais bem bacanas. E, sem querer, esses projetos vão abastecendo também o curso com bons violonistas. Nem foi com essa intenção, mas a coisa é devagar, é bem lento. E é muito satisfatório. Quando eu vou fazer alguma visita, que eu vou escutar os meninos, é muito gratificante de ver que aquele tempo artesanal desse código ainda tem salvação, porque normalmente você não vê mais salvação nisso. Você está ensinando um negócio que vai levar 3 anos para mudar a mão no braço, eu vou olhar o celular, eu vou achar uma musiquinha lá para ouvir, não existe esse tempo. Está difícil de existir esse tempo, né? E aí eu vejo esses projetos resgatando isso, segurando a atenção dos meninos, segurando e empolgados, e fazendo fila para tocar, para me mostrar uma música. Eu falei, nossa, que bacana. E troco ideia com os alunos que têm também as suas experiências em outros projetos. Eu falei, nossa, que bacana. Quer dizer, mas é bem devagar e tem que ser, pelo menos a forma como eu tenho visto, não vou falar que tem que ser, não é isso, mas com cuidado, né? Também tem questão da linguagem que eu sinceramente não sei medir esse poder. Uma vez eu toquei numa casa que recolhia menores, e eu toquei aquela música que eu toquei hoje aqui, um trecho nesta rua, um arranjinho, o mais sapeca, que estava empolgava todo mundo, tirava a atenção de todos os meninos, começou a chorar no meio da música. Aí eu falei, nossa, aí continuei tocando, depois eu parei, depois fui conversar com ele, toquei umas 4 vezes a música para ele, só chorando e pedindo mais. Aí depois a assistente veio falar comigo, é porque tem alguma coisa a ver com a mãe dele que cantava para ele, enfim, bem humilde, a origem e tal. Quer dizer, a gente às vezes com a música não tem muito essa coisa de um mais um são 2. Tem coisas que a gente não entende direito. Sei que tem poder, assim, sei que o negócio chega. Então tá disposto, disponível, né, aberto e tentando fazer o melhor possível nesse sentido. Quanto à nossa prática aqui, a gente tem que chegar mais, né? Tem que fazer igual o que a gente está fazendo agora, fazer mais, fazer lá, né? Demorou, né? Então, mas com relação à prática, esse mercado ele é terrível mesmo. Se for pensar do jeito que ele é, na verdade, a gente pode dizer que eu brinco que eu ensino grego antigo para os alunos, o que eles vão fazer para viver isso aqui, né? Não, mas não é escancarado, é sutil essa forma de atuar, e unindo o útil ao agradável mesmo, né? Porque acho que você não tem que se escravizar, não tem que fazer o que é bom para o mercado, né?
Isso, na verdade, se ser subjugado ao mercado, a gente percebe isso. Se eu tenho uma oportunidade para mostrar uma música de violão, eu vou mostrar algo mais parecido com o mercado, porque eu sei que aquilo na hora é o que vai pegar, né? Talvez se eu tiver 2 oportunidades, eu já coloco uma outra coisinha. Isso aqui agora é para mostrar algo diferente. Se ter, me compreende? Quer dizer, a gente tem que realmente tem que usar de malícia mesmo, né? Tá certo. Bom, a gente vai fazer agora, vou fazer uma pergunta direcionada ao Dago e ao Haroldo, e depois nós vamos abrir para o público, vocês querendo fazer alguma pergunta, e depois a gente volta para uma última pergunta igual para todos, fechando a mesa, né? Nós falamos aqui durante o evento também, na fala do Dago e na fala do Haroldo de uma certa maneira, né? A verticalidade dos estudos nas diversas áreas do conhecimento, de modo geral, não trazem respostas e certezas a todas as perguntas, a todas as questões que temos, né? A investigação é uma manifestação da incerteza humana. Acho que isso ficou bem marcado na tua fala, Dago. E você dizia que nós temos que nos tornar mais copernicanos, né? Desconfiar das aparências, como o Haroldo também falava hoje, desconfiar dessa autoria, desse sujeito, né? E aproximar do outro lado, do lado do avesso. Você falou muito do lado do avesso, o Haroldo falou desse apagamento do sujeito, e de uma certa forma até o João também falou isso, de procurar o inverso, o contrário da palavra, né? E assim a gente vai caminhando em direção à essência, olhando pelo avesso, seria, né? Apagando o sujeito, para colocar as coisas mais à evidência, a sair daquele aparente, né? Então hoje há uma ênfase muito grande na importância de quem fala, do aparente. Então eu gostaria que você, Haroldo e Dago, comentassem um pouco sobre essa autoria na academia, como é que isso se dá, como é que esse avesso se dá, como é que essa produção científica lida com essas certezas e incertezas, como é que essa produção acadêmica, como é a autoria nessa produção acadêmica? Como está a autoria na produção acadêmica? Você devia ter falado em casa que você ia fazer essa pergunta para mim. Eu sou honesta. Que né? Eu não vou falar nada, aí chega aqui, ela pumba, né? Solta aqui a coisa e eu tenho que me virar, né? Você contou parou? Não. Bom, é a questão da autoria na produção acadêmica. Eu sempre tenho falado de um lugar, pensado a partir do lugar de alguns autores, né? E é o que eu tenho discutido com os meninos que escrevem, os TCCs, as dissertações e as teses e os artigos também, né? Porque a gente acaba, como orientador, metendo o dedo no trabalho dos alunos, né? Eu não sei como é que eu caminho aqui, né? Mas eu vou me alongar, eu quero me alongar, né? Tenho receio, tem que ser 5 minutos. Bom, eu vou partir do que diz o Bakhtin, né? O Bakhtin mesmo, e depois como é que a gente se comporta, né? O que o Bakhtin diz, né? E na verdade eu sigo o Bakhtin, que nós somos o outro, eu estou repetindo aqui, né? As nossas palavras não são palavras nossas, são palavras que nós colhemos dos outros. E as palavras são os conceitos. E numa primeira relação, quando a palavra chega, a palavra do outro chega, como aqui as nossas palavras estão chegando para o outro, né? Elas vêm de fora, a gente não as conhece e a gente nem compartilha dos conceitos.
Mas aos poucos, quando há uma aproximação frequente, aquelas palavras que eram de fora passam a ser um pouco nossa e um pouco do outro, não é? E nesse processo de fora para dentro, chega um momento que as palavras do outro se apagam, elas ficam, o sujeito do outro se apaga, aquelas palavras que eram estranhas passam a ser nossas, nós nos apropriamos dela e a gente nem vê mais a marca do sujeito, que antes era o dono dela, e ela passa a ser nossa. E assim é o nosso discurso. O que eu estou falando aqui agora, eu estou citando, o Bakhtin falou isso, eu estou colocando fora de mim, mas eu já conversei tanto com ele, que essas palavras dele se tornaram minhas. E quando eu falo aqui, eu estou falando como se eu estivesse falando, como se fosse minha, como se eu tivesse descoberto tudo. E nada. É do outro. Não é? Eu sou o outro está em mim. Então há esse processo de troca. Ora, eu sou o autor, ou eu tenho que, quando eu vou falar, eu fico abrindo aspas, porque na escrita tem aspas, aqui no discurso oral não tem aspas. Como é que eu falo? Olha, aspas, abre aspas, e cito o Bakhtin, o Woloshina, o Vygotsky, não posso ficar fazendo assim. Então esse é um gesto comum, porque a escrita tem as suas marcas, a oralidade não tem. E aí nós ficamos usando esses sinais. Ora, o que é autoria, então, no trabalho acadêmico? Nós somos cientistas, de certo modo, Cada um que faz pesquisa, desde a graduação, se torna um cientista, porque está tentando descobrir algo. Não descobrir algo inédito, descobrir algo para si mesmo. De vez em quando a gente chega, acha que descobriu, e fala, não, o pessoal já disse isso, alguém já disse. Aí a gente vai atrás de quem disse. E ao ir atrás de quem disse, nós vamos nos apropriar da pesquisa do outro, do discurso do outro, da fala do outro, que se apropriou do outro. As pesquisas, os TCCs, as dissertações e as teses, e os artigos, fazem parte de um grande diálogo. Um diálogo que faz com que a ciência caminhe, com que o conhecimento caminhe, se amplie, se estenda. Nós dialogamos em todos os momentos que estamos escrevendo, dialogamos com os outros que já escreveram, com as palavras dos outros. E chega um momento que nós não sabemos se somos nós ou são os outros que estão falando, mas os outros falam por nós. E aí vem um conceito jurídico que nos incomoda e que nos incomoda e nos castra. Isso é plágio. Cuidado com o plágio, cuidado com dizer o que o outro disse sem dizer o que o outro disse, a palavra do outro. Mas nós estamos dialogando com o outro, dialogando com a palavra do outro. E onde é que está a autoria? E vem aquilo que o João disse, do verbo ler, que é escolher, do que o conceito que foi abordado pelo Haroldo, do sujeito, do que é o sujeito, do quem diz. A gente não sabe mais quem disse, mas alguém disse, há um sujeito, mas não tem mais a marca de quem disse, porque se torna quase comum. Em cada tese nós dialogamos com o autor, em cada trabalho, em cada artigo, e quando nós não sabemos bem dizer aquilo que o outro disse, a gente diz, olha, fulano afirma aqui, 2 pontos, abre, separa, e coloca a citação. Ele disse. E aí a gente tenta comentar o que ele disse. Quando comentamos o que ele disse, nós estamos tentando dialogar e nos apropriar da palavra dele. Naquele momento ainda ela está um pouco distante, mas nós, com a paráfrase, tentamos nos apropriar. E depois nós nos colocamos também no texto. Quando nós nos colocamos, nós estamos assumindo a autoria de algumas palavras que já são nossas, não aquele trecho, aquele conceito, mas outros que nós já apagamos. Ao nos apropriar da fala do outro, do discurso do outro, da descoberta do outro, nós estamos criando um outro discurso, nós estamos
também nos colocamos como autores, como outros já se colocaram. E assim a ciência vai sendo construída. No texto acadêmico, é esse processo doloroso, não é, que nós fazemos para nos tornar autores, deixar a nossa marca. Não se faz do dia para a noite, porque, e também não se faz com todos os conceitos, com todos os temas. Nós nos aproximamos mais de um tema, menos de outro, e à medida que nós vamos dialogando com os autores, nós vamos fazendo essa passagem do que está fora para o nosso interior. E aí os nossos alunos escrevem o que nós falamos também, não é? Como não influenciar os alunos? Eles passam a repetir um pouco do que nós falamos, mas nós estamos repetindo o que os outros falaram. E é esse processo de construção contínua que vai sendo feito. Bom, o que é autoria? É a originalidade absoluta? Não tem espaço para ela, porque nós estamos num diálogo incessante, não é? Com todos, um grande, como diz o Bakhtin, um grande diálogo universal. E aí, não é? Mas há um lugar para a subjetividade, para essa marca de autoria, porque é a seleção, nós selecionamos, não é? Com isso aqui eu concordo, com isso aqui eu discordo, e vou conversar mais com esse, e com aquele lá eu posso colocar apenas para eu rebater, não é? Coloco para me contrapor, mas é com este que eu estou. E aí vou fazendo as escolhas, deixando as minhas marcas. Então, o texto acadêmico, a autoria acadêmica é um trabalho longo, contínuo, de troca com a palavra do outro. Está desligado? Tá não. Bom, eu não vou resistir, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Faço minhas suas palavras, tá? E tenho... quero reivindicar a autoria disso. Mas é sério, eu estou brincando, mas é sério. Eu penso muito próximo assim, do que o Davi acabou de dizer. E entendo também que essa pergunta ela é muito profunda, considerando a regra do jogo estabelecido na produção acadêmica, né? Porque é exatamente isso, e talvez eu volte a um ponto que eu tenha falado antes, porque eu vejo muito isso mesmo, né? Essa produção acadêmica, escrita acadêmica, ela se faz muito a partir do outro, né? E aí eu me lembro também do curso do Jorge, que ele falava mais ou menos isso, né? Não tem nenhuma grande novidade que vai ser apresentada. Você vai avançar a partir um pouquinho, né, a partir de outros que vieram antes de você, que estão junto de você. E esse processo, né, da produção acadêmica, eu acho que é muito isso, né? Essa conversa, esse diálogo que se estabelece entre diferentes autores, diferentes textos, de diferentes lugares e que podem, e aí eu digo, acho que eventualmente constituir um discurso outro, mas não sei nem se exatamente novo, né, mas um discurso pelo menos modificado. E aí eu acho que faz muito sentido também o que o Foucault fala, né? E acho que ouvindo o Dago me reportou exatamente a essa indiferença, né, do Beckett, né, que o Foucault pega, né? Alguém disse, que importa quem fala, né? E aí a gente volta muito nessa indiferença mesmo. E talvez a grande questão que se coloca aí é exatamente essa, né? Via de regra, talvez não devesse importar mesmo quem disse, porque é o que está dito que é o importante, né? Ou que pelo menos deveria ser o importante. Só que nesse emaranhado, né, no jogo da produção escrita da academia, nós, porém, estamos presos a um conjunto de regras, de critérios que negam totalmente essa indiferença de não importar quem disse, porque aí sim a gente tem que ter não a marca, né, mas tem que ter uma espécie de ligação
dessa produção com o nosso nome próprio, para lembrar um pouco também do que eu falei pela manhã. E esse nome próprio não é nada, poderia ser, deveria ser apenas alguém. Só que na chancela acadêmica, vamos dizer assim, né, na credencial científica, temos que ter essa ligação direta, né, dessa designação e dessa definição de nós mesmos como autores. E aí uma coisa que eu fico pensando também, a partir dessa pergunta, é que eu acho que assim, esse espaço da academia, e aí talvez vai ser nesse momento que eu volte um pouco no que eu falei antes, porque deveria ser esse lugar mesmo de experimentação dessas novas posições sujeito, dessas novas posições de autoria, né, de leitor, e no entanto nós temos uma regra que nos enquadra em determinada produção, em determinado credencial mesmo, não é da credencial, não é a palavra, mas regras mesmo que nos prendem, né? E acho que isso talvez seja o ruim da produção acadêmica, porque de uma forma ou de outra isso está muito preso na produção não acadêmica, não escrita, não discursiva, mas na produção enquanto produto mesmo, que é um pouco aí que eu volto no que eu falei antes, né? Então, aí a gente liga essa produção a algo que é tangível, né? Que não é simplesmente a desimportância de quem fala, mas o que fala. E na academia acho que cada vez mais a gente está muito preso a isso. Importa sim quem fala, onde fala, como fala, quanto fala, né? Existe uma medição com relação a isso. Enfim, acho que era isso que eu teria para dizer. O homem da cobra aí, né? A gente engasga aqui, muita gente na mesa, a gente gosta quando a gente está sozinho e tal, mas acho assim, foi provocado, e há alguns termos, né? Essa questão do filólogo, né? Pegar a raiz das palavras, né? Há o verbo educar-se, partiu da verticalidade do ensino. O que ela pretende? Seria aquele instituto, instituído como, vamos dizer assim, o caminho para chegar ao conhecimento, para dominar determinada área. Na hora que eu virar especialista em violão, te conto qual vai ser o caminho, né? Quando eu atingir os 17 anos, talvez eu saiba, né? Então, como se faz para chegar ali? Aí tem todo um percurso a fazer. E esse percurso, o que é? Pois é, eu sempre uso essa questão de: será que pensamos ou os outros já pensaram por nós? Pois é. Sei se a gente pensa alguma coisa. O que a gente faz é que a gente dialoga. Acho que essa palavra, né? Dialoga com outros. Um discurso que é milenar, está ali, que vem continuado. Na ciência, as ciências exatas, é mais fácil perceber essa sequência. No saber elaborado das ciências humanas, a gente se perde nisso, né? E aí fica aquele negócio de autor e autoridade, né? Quando eu cito Bakhtin, não é a mesma coisa que citar João Bortolazzo, né? Afinal de contas é o Bakhtin que está falando. Então, e ele se torna, Foucault, né? Se torna uma referência, um nome, não é isso? Mas aí eu vou voltar um pouco a essa questão, duas palavrinhas então. Me parece que na nossa tarefa nós somos educadores, e o alimento é dado, não é para ele me devolver, não. Ele tem que ser apropriado no alimento, né? E vai fazer parte do crescimento dele. Ele que vai ter a verticalidade. A partir do momento que ele é alimentado, ele se torna alto, né? Eu estou brincando um pouco com os termos, mas assim, para falar dos conceitos, né? Essa coisa de que há um saber elaborado. Quem é dono disso? Quem que é o dono? Quem que realmente domina todo esse conhecimento? Eu estou vendo o que eu tenho a ver com a área, por exemplo, que eu acabei de citar ali da música, né? O que eu tenho a ver?
não é isso? Embora a minha primeira aula tenha sido de música, por incrível, né? Mas eu estou dizendo, esse processo, né, ele está ali, é todo, o aluno chega na faculdade, a gente põe lá uma série de disciplinas do DISCER, do aprender. Ele tem que apreender isto é, aprender ele vai pegar para comer, édere, educar. Aí vai mastigando aos poucos, não é édere, não é pôr na boca e engolir, mas ele vai mastigar, ele vai ter todo um processo, né, metabólico, e vai continuar, não é isso? E se o organismo estiver em dia, ele vai assimilar. Mas aí nós teremos que falar também da humanização, aí eu vou deixar para outros homens da cobra falar.